Oi, pessoal, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Elaine, sou professora de História e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um movimento muito importante que começou na Europa na Baixa Idade Média e se estendeu pela Idade Moderna. Este movimento é o Renascimento Cultural. Então, sem perder tempo, vamos para o vídeo. Nós vamos começar a estudar esse capítulo através da análise de duas imagens. As imagens têm o mesmo tema. Aliás, o título delas é o mesmo, Anunciação. Essa imagem aqui, que eu estou passando a luz, ela é uma iluminura do século X de autor desconhecido. Ela tem esse título Anunciação, que é o momento em que o anjo Gabriel anuncia a Maria que ela terá um filho de Deus. Então, aqui está o anjo anunciando, a Maria que ela terá, um filho de Deus. Percebam as características dessa imagem, ela é do século X. Uma imagem, mais, digamos assim, plana, sem noção de perspectiva, profundidade. Lembrem-se que no século X, nós vamos falar sobre isso mais para frente, mas o tema religioso ele predominava nas artes. A segunda imagem é um quadro de Leonardo da Vinci, do século XV, que tem a mesma ideia. Inclusive, ele também chama-se Anunciação. Percebam aqui o anjo anunciando, a Maria que ela terá um filho de Deus. Percebam aqui a diferença na imagem. As árvores, a construção, a mesa, os tecidos das roupas, todo um jogo de sombra e luz feito pelo Leonardo da Vinci. Vou tirar aqui esse flash para vocês perceberem melhor. Então, olhem as diferenças entre as duas imagens. Então, deixei aí como uma pergunta, Quais as diferenças entre as duas imagens? Além disso, no sentido das questões de ideias e pensamentos, as épocas não eram as mesmas. São 5 séculos de diferença. Século X, estamos ali na transição da alta para a baixa Idade Média. Século XV, final da baixa Idade Média. Então, olha como duas obras de arte nos mostram a diferença entre as épocas, as diferenças, melhor dizendo, Olha só quanta coisa mudou no mundo europeu. E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho nessa primeira parte deste capítulo. Lembrem-se do seguinte, após as cruzadas, a Europa passou pelo período dos chamados renascimento comercial e urbano. Lembra do renascimento comercial, depois das cruzadas, do contato dos europeus, com os povos de outra cultura, das mercadorias que foram trazidas para a Europa, e aí fez com que o comércio, que na época, na Alta Idade Média, na época do feudalismo, era pouco praticado, tivesse esse momento de renascimento urbano, o crescimento das cidades, o surgimento de novas cidades, o crescimento do comércio, a ascensão da burguesia como uma classe social extremamente importante. Então, tudo isso mudou o cotidiano europeu e mudou a vida de várias classes sociais. Lembra que dentre essas mudanças estão a peste negra, as revoltas camponesas, a centralização do poder nas mãos do rei. Muita coisa aconteceu. Mas o que nós vamos falar agora, nesse capítulo, é a questão do aumento do contato dos europeus com outros povos, com outras culturas, com novas formas de arte. E isso fez com que se desenvolvesse na Europa uma outra mentalidade,
a partir do século XIV, que deu origem ao Renascimento cultural. Então, cuidado, hein? Nós temos aí vários tipos de renascimento. O renascimento comercial, o renascimento urbano, e nós vamos falar agora do renascimento cultural. Então, cuidado, né, para não confundir, né, os três itens. Esse renascimento cultural, ele também está ligado ao surgimento, de escolas de direito, de medicina e de teologia é estudo da religião, na Europa a partir do século XI. Essas escolas, no início, elas eram comandadas pela Igreja Católica. Aí, durante a Baixa Idade Média, as pessoas que estudavam nessas escolas, elas começaram a ampliar os seus estudos em outras áreas, como poesia, filosofia, matemática, história e várias outras. E várias universidades foram fundadas a partir de então. A primeira universidade fundada na Europa, ainda no século XI, foi a Universidade de Bolonha, na Itália, no ano de 1088. Em 1096, foi criada a Universidade de Oxford, na Inglaterra. Vocês já devem ter ouvido falar esse nome. A Universidade de Paris, na França, é de 1160, século XII. Outra universidade que vocês já devem ter ouvido falar, a Universidade de Cambridge, na Inglaterra, que é de 1209, século XIII já. E a Universidade de Roma, na Itália, de 1303, século XIV. Tem outras, tá? Tem várias outras. Eu não coloquei aqui todos os exemplos, senão ia ficar uma lista muito grande. Mas percebam que a criação dessas universidades vai fazer com que o conhecimento vá se ampliando, os estudos, né, vão se ampliando. Detalhe, não era para todo mundo, hein? Grande parte da população europeia era pobre, era analfabeta, não tinha dinheiro para comprar livro, Então, assim, lembrem-se disso. É um grupo pequeno de pessoas. Mas as mudanças proporcionadas por eles são, sim, muito importantes. Nessas universidades, os estudiosos estimulavam o uso da razão, do pensamento racional, da observação dos fenômenos humanos, da natureza. E essas pessoas, ao fazerem essas observações, ao estudarem, ao aplicarem métodos, experimentos, elas começaram a se tornar mais críticas diante das explicações da realidade. Meio que a rejeitar as explicações religiosas para as coisas. Com o passar do tempo, as explicações religiosas, inclusive, elas vão começar a ser deixadas de lado. Eu vou dar um exemplo aqui bem simples, tá? Só para vocês entenderem. Então, é assim. Ai, que florzinha bonitinha. Ai, Deus quis que essa florzinha, né, fosse assim, bonitinha. Então, não era isso, sabe? Então, assim, não. Vamos ver que flor é essa, por que ela tem essa cor, por que ela cresceu num determinado lugar, com essa terra, se bate sol, se chove, como é o comportamento dela no calor, no frio, sabe assim? Então, eles começaram a ir buscar as explicações para as coisas. Ou então assim, a pessoa ficou doente. Lembra que durante a peste negra, no século XIV, muitas pessoas diziam que era um castigo de Deus? Então assim, não, vamos ver, a pessoa ficou doente de quê? O que é isso? Quais os sintomas? Como era, né? Se a pessoa está bem de saúde, sabe? Então, né, e buscar observação, vamos investigar o que está acontecendo, não vamos mais aceitar, né, o que existia até aquele momento. Entre os séculos XV e XVI, os estudiosos foram se afastando cada vez mais das explicações religiosas e passaram a valorizar outras explicações para os diversos fenômenos. Esses pensadores foram chamados de humanistas,
porque eles se inspiravam nos valores da antiguidade greco-romana. Cuidado, gente. Não é que eles eram contra a religião, tá? A religião, para eles, era uma parte importante da vida das pessoas. Mas certas coisas não poderiam mais ser explicadas pela religião. O conhecimento humano ele deveria ser valorizado por conta dos estudos, das reflexões dos homens. Então, cuidado. Assim, não é, não vai mais existir religião, não é isso. A ideia era assim, religião é uma coisa, explicações para os fenômenos outra coisa. Então, vamos separar a religião das explicações para os fenômenos. Espera aí que eu vou me mudar de lugar. Essas pessoas, então, elas começam a questionar o teocentrismo da Alta Idade Média. Lembra o que é isso? Deus como centro do universo? Lembra disso, dessa ideia? Tudo explicado pela religião, Deus como centro de tudo, a forte influência da Igreja Católica na vida das pessoas. Então, para esses estudiosos humanistas, o teocentrismo deu lugar ao antropocentrismo, a valorização do homem. Antropo vem de homem, né, de antropologia, estudo do homem. E esse antropocentrismo ele vai se desenvolver durante a Baixa Idade Média e a Idade Moderna. Então, vamos deixar de lado as explicações religiosas para as coisas. Então, só para reforçar, dentro dessa ideia do antropocentrismo, o homem, o conhecimento humano é valorizado, as explicações religiosas são deixadas de lado, mas isso não significa que eles eram contra a religião, ok? Então, esse pensamento humanista vai começar a se espalhar pela Europa, a Baixa Idade Média, a Idade Moderna, século XVI já, e muitas coisas vão contribuir para que esse pensamento humanista se espalhe pela Europa. Mas isso a gente vê no próximo vídeo. Espero que você tenha gostado do vídeo, que ele tenha esclarecido todas as suas dúvidas. Caso você ainda tenha ficado com alguma dúvida, deixe um comentário aqui embaixo. Não se esqueça também de curtir o vídeo, de compartilhar com seus amigos, de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Vou deixar como tela final, só como reforço, o vídeo que fala sobre os conceitos de Estado, nação e país, que são conceitos que vocês ainda confundem um pouco. Então, caso você ainda não tenha visto, corre lá e dá uma olhada. Muito obrigada a todos que me acompanharam até aqui, um beijo e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, até mais!